Nesse vídeo eu vou fazer uma revisão completa para o concurso da Cefaz Amazonas, para o cargo de assistente administrativo da Fazenda Estadual. Nessa revisão eu tenho certeza que vou te ajudar a revisar todos os conteúdos importantes do seu edital e também vou te dar aqueles bizus, aquelas dicas de reta final que vão te fazer acertar mais questões nesse concurso que está chegando, né? Tenho certeza que se você chegou até aqui, você já estudou bastante, já se esforçou bastante. Então, a ideia desse vídeo é te ajudar a subir o seu patamar e te ajudar nesse processo de reta final, beleza? Vai ser um vídeo aí bastante focado na resolução de questões, bastante focado naquilo que é importante. Então vai ser um vídeo intenso, tá bom? Mas você pode pausar, vai no seu ritmo, pausa, volta, porque a ideia é que você tenha aí condições de absorver aos poucos esse conteúdo, porque basicamente nós vamos percorrer aí todos os conteúdos do edital, claro, enfatizando aquilo que é mais cobrado, tá bom? Vem aqui comigo, vamos começar a nossa super revisão de véspera para a Cefaz Amazonas, direto relembrando quais são os níveis administrativos. Você já deve saber que em uma organização nós temos 3 níveis administrativos: o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. No nível estratégico eu tenho a alta administração e uma orientação para o longo prazo. No nível tático eu tenho a média administração, ou seja, os gerentes, né? E aqui uma orientação para o médio prazo. Por fim, no nível operacional, eu tenho aqui os supervisores, também chamados aí por vezes de baixa administração ou chão de fábrica, e aqui a orientação vai ser para o curto prazo. Você tem que lembrar então os níveis hierárquicos, níveis administrativos. Vem ver como isso foi cobrado. Uma das maneiras de dividir uma organização é por meio das classificações quanto aos níveis hierárquicos, de forma que os colaboradores mais importantes e capacitados e que acumulam mais responsabilidades fiquem nos níveis mais altos, enquanto os restantes dos funcionários em níveis inferiores. Assinale a alternativa que apresenta o nível considerado mais alto de uma organização. Ora, gente, a gente acabou de ver, o nível mais alto da estrutura organizacional é o nível estratégico. Então, gabarito B de bola. Mais uma questão. Ao analisar a estrutura de uma organização típica, é possível identificar a existência de 3 níveis hierárquicos: o tático, o operacional e o estratégico. Sabendo que cada um desses níveis é responsável por funções específicas na estrutura organizacional, o nível operacional tem foco essencialmente, vamos ver. A. Longo prazo? Não. Nível operacional tem foco no curto prazo. B. Corta, médio prazo, corta. D. Curto prazo e no ambiente externo. Opa, a orientação para o ambiente externo é típica do ambiente estratégico, do nível estratégico. Então isso aqui está errado. É curto prazo em tarefas. Perfeito. Esses são os focos do nível operacional da estrutura organizacional. Gabarito, alternativa é. Lembramos aí os níveis hierárquicos. Vamos relembrar 3 conceitozinhos sempre muito presentes em provas: o conceito de eficiência, eficácia e efetividade. A eficiência ela está relacionada principalmente à utilização dos seus recursos. Então, o que é ser eficiente? Significa que você utiliza bem seus recursos. Além disso, a eficiência ela está associada à sua capacidade de seguir normas, regulamentos, fazer as coisas da forma correta. Então, quando a gente fala em seguir padrões de normas, regulamentos e procedimentos, a gente está falando em eficiência. A eficácia, por outro lado, ela está relacionada ao alcance de objetivos. Alcançou objetivos, você foi eficaz. E por fim, a efetividade ela está associada aos impactos produzidos. Então, para você nunca mais esquecer, tira o print aí desse mapa mental matador de questões, né? Eficiência relacionada aos meios e métodos, proporção de recursos, capacidade de seguir rotinas e manuais, fazer as coisas da forma correta. Nós falamos isso. Eficácia relacionada aos fins, objetivos, capacidade de alcançar os resultados pretendidos, fazer as coisas certas. Por fim, a efetividade ela está associada a efeitos. Vem ver comigo como isso já foi cobrado. Um analista apontou em seu relatório que naquele trimestre a equipe só evitou qualquer desperdício, não só evitou qualquer desperdício,
como também produziu com maior economia de recursos. O critério de gestão que indica o alcance da equipe indicado no relatório é, gente, economia de recursos, usou bem recursos, evitou o desperdício. Isso é eficiência. Eficiência significa você utilizar bem os recursos. Gabarito da questão, alternativa A. Mais uma questão. Câmara Municipal de Aracaju. Para saber se um projeto foi bem sucedido, é fundamental utilizar medidas de desempenho, pois sem elas fica difícil ou mesmo impossível saber se os objetivos foram alcançados da forma adequada e segundo os impactos pretendidos. O impacto, olha a palavrinha-chave, o impacto gerado por um projeto é medido por meio da avaliação de, gente, impacto está associado à efetividade. Então, gabarito da questão, alternativa C de casa. Outra questão, em meio à adoção do teletrabalho, um departamento passou a controlar o trabalho mensal de seus técnicos, conforme apresentado na tabela a seguir. Com base exclusivamente na tabela acima, o técnico com maior eficiência, ou seja, aquele que foi mais produtivo, né? Eficiência aqui está associado ao conceito de produtividade. Na semana 1, né? Como é que você vai calcular a produtividade? Você vai ver quantos processos ele analisou por hora, né? Porque são os dois indicadores que você tem, processos analisados e horas trabalhadas. Para fazer isso, basta que você divida 11 por 34, 11 dividido por 34, 10 dividido por 28, 12 dividido por 40, 13 dividido por 42. Por vezes a FGV faz essas questões mais numéricas, né, sobre eficiência, eficácia e efetividade. Ao fazer essas contas, você vai chegar nesses resultados aqui e vai perceber que quem teve o maior índice de produtividade foi a Denise, que analisou 0,357 processos por hora. Então, a Denise foi a mais eficiente. Gabarito da questão, alternativa B de bola. Gente, relembramos níveis hierárquicos, relembramos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Vamos aí relembrar outra aposta para a prova, né? Qual é a sua aposta, Marcelo? As funções administrativas. É muito frequente que a FGV cobre questões sobre funções administrativas. Quais são as funções administrativas? Planejamento, organização, direção e controle. O que faz o planejamento? Define objetivos e meios para alcançar esses objetivos. O que faz a organização? Se preocupa com a alocação de recursos, se preocupa com a atribuição de responsabilidade e autoridade. O que faz a direção? A direção é a função interpessoal. Ela se preocupa com as relações do administrador com os seus subordinados. Então é na função de direção que a gente estuda, por exemplo, liderança, motivação. Por fim, função de controle. Qual é a finalidade da função de controle? Assegurar que os objetivos estabelecidos no planejamento sejam alcançados e propor, quando necessário, as medidas corretivas. Então essa é a essência de cada uma das funções administrativas. Para você nunca mais esquecer, tira o print bonitão, ó. Planejamento, responsável por objetivos e meios para alcançar esses objetivos. Organização, distribuição de tarefas e recursos, atribuição de responsabilidade e autoridade, estrutura organizacional. Função de direção, responsável por conduzir as atividades das pessoas. Então, a função de direção está sempre associada a pessoas. E controle, assegurar que as coisas aconteçam conforme o planejado. Então, vamos aqui para a questão. O presidente executivo, também conhecido pela sigla CEO, é o cargo mais importante de uma empresa, sendo considerado o topo da hierarquia da estrutura organizacional. Ele é responsável principalmente por tomar decisões sobre os rumos da empresa, determinando os objetivos e os meios para alcançá-los. Com base no enunciado apresentado, assinale a alternativa que representa a função administrativa que pode ser considerada como associada a essa destacada responsabilidade do presidente executivo. Gente, qual é a função administrativa que define objetivos e meios para alcançar esses objetivos? Sem sombra de dúvidas, é o planejamento. Então, gabarito da questão, alternativa A. Mais uma, o gerente do setor de ouvidoria de um órgão público criou o programa Excelência no Atendimento, cujo objetivo é reconhecer a excelência e a qualidade do trabalho dos seus funcionários.
Os servidores que se destacam no atendimento aos cidadãos que procuram a ouvidoria do órgão são homenageados pelo gerente em cerimônia pública e recebem dele uma placa e uma medalha de condecoração. Na situação acima, o gerente exerce a função administrativa função administrativa, não tem como fugir. Planejamento, organização, direção e controle. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre uma relação interpessoal do gerente com seus subordinados. O gerente reconhecendo o trabalho dos seus subordinados, o gerente liderando, o gerente motivando. Então, tudo isso tem relação com a função de direção, que é a função interpessoal. Então, gabarito B de bola. Gente, estamos aí no ritmo mais acelerado, porque é revisão, estou pressupondo que você acompanhou nossas aulas, fez aí os seus estudos, estou te ajudando a relembrar o conteúdo. E claro, você pode pausar o vídeo, voltar, ver com calma, tá? Aqui está um pouco acelerado, porque a ideia é realmente a gente percorrer por meio de muitas questões vários pontos do conteúdo. Beleza, relembramos aí as funções administrativas. Vamos relembrar agora os papéis do administrador, outra aposta muito importante para a sua prova. O que são os papéis do administrador? São aqueles papéis que o administrador exerce dentro da organização. Um administrador nem sempre vai trabalhar fazendo a mesma coisa. Segundo Mitzenberg, ele pode assumir 10 papéis diferentes. A FGV gosta de cobrar esse conteúdo. Para acertar as questões sobre esse conteúdo, capricha no print que eu vou te mostrar aqui, um esqueminha matador de questões. Olha, os papéis do administrador são interpessoais, informacionais e decisórios. Dentre os papéis interpessoais, nós temos o de símbolo, que é quando o administrador representa a organização. Nós temos o de líder, quando o administrador influencia os seus subordinados, engaja os indivíduos. Nós temos o papel de contato ou elemento de ligação, quando o administrador cria redes de contatos. Nós temos o papel de monitor, quando o administrador coleta informações. Nós temos o papel de disseminador, quando o administrador dissemina informações internamente. E porta-voz, quando o administrador leva informações para fora da organização. Então não confunda, tá? Disseminador, o administrador dissemina informações internamente. Porta-voz, ele leva as informações para fora, beleza? Não confunda esses dois. Administrador pode ser empreendedor, quando ele adapta e melhora a unidade. Solucionador de distúrbios ou problemas, quando ele contorna problemas e crises. Alocador de recursos, quando ele define como os recursos vão ser utilizados. Ou pode ser negociador, quando ele está negociando contratos com agentes internos e externos. Perfeito? Vem ver aqui como isso já foi cobrado. Frederico é coordenador de tecnologia de informação em um importante órgão da administração pública federal. Recentemente, ele participou de uma das mais importantes conferências sobre inovações tecnológicas voltadas para o setor público. Sua participação tinha como objetivo buscar informações sobre novas tecnologias e analisar iniciativas de TIC de outros órgãos a fim de comparar com as práticas internas do órgão que trabalha. Ao participar da referida conferência, Frederico desempenhou o seguinte papel do administrador. O que ele fez, gente? Ele participou aí de uma importante conferência sobre inovação. Então vamos ver. Alternativa A, monitor. Olha, ele estava coletando informações sobre as práticas do setor dele de tecnologia? Sim, ele estava, Ele participou dessa conferência justamente para ouvir o que a galera estava comentando sobre inovações tecnológicas. Então, o Frederico, de fato, atuou como um monitor. Então, parece nosso gabarito. B, elemento de ligação. Ora, não é o caso, é que ele não criou rede de relacionamento, não falou que ele fez uma parceria com o órgão, nem nada do tipo. Então, ele não foi elemento de ligação. Porta-voz, não foi porta-voz, Por quê? Porque o Frederico não levou informações do órgão dele para outros órgãos, Então não foi porta-voz, não foi empreendedor, ele não criou nenhum produto, não inovou, ele só participou de uma conferência, Ele foi coletar informações nessa conferência. Não foi símbolo porque ele não representou a entidade. Então ele foi mesmo um monitor à medida que ele coletou informações sobre o que estava acontecendo no setor. Gabarito, então, alternativa A. Vamos para mais uma. Em um estudo realizado com um grupo de altos executivos, Mitzenberg, importante autor e referência na área de administração, desenvolveu uma teoria que relaciona as atividades dos administradores a 10 grupos gerenciais, divididos em 3 agrupamentos. Ele quer os 3 grupos,
Os 3 grupos são interpessoais, informacionais e decisórios, né? Vamos ver, interpessoais, informacionais e decisórios. Já de cara temos gabarito. Interfuncionais não, emocionais não, racionais não. Então o gabarito é mesmo a alternativa A. Lembra lá do esqueminha que você vai tirar de letra questões sobre papéis do administrador. Gente, vamos em frente, temos muita coisa para relembrar, né? Vamos falar agora sobre liderança, né? Lembra lá que liderança é a capacidade que o indivíduo possui de exercer influência sobre outro indivíduo ou mesmo um grupo de pessoas. A liderança pensa no Whindersson, né? O Whindersson ele é capaz de influenciar diversas pessoas. O Whindersson fala, sigam o Popó, e as pessoas vão e seguem o Popó. Então ele exerce influência, logo ele atua como líder. O estudo da liderança é agrupado em três grandes momentos, né? Então as teorias de liderança, elas são agrupadas em teoria dos traços, teorias comportamentais e teorias contingenciais. E ainda temos uma vertente mais recente que a gente chama de teorias emergentes da liderança, tá bom? Mas classicamente nós temos esses 3 grandes grupos: teoria dos traços, teorias comportamentais e teorias contingenciais da liderança. O que é, qual é a essência das teorias dos traços? A teoria do traço vem dizer que os líderes nascem líderes, ou seja, a pessoa ao nascer ela possui algumas características inatas, que a tornam mais propensas a exercer a liderança. Então a teoria dos traços, que foi a primeira teoria da liderança, ela vem argumentar que algumas pessoas nascem para ser líderes, enquanto outras pessoas nascem para ser liderados. Tá? A teoria dos traços ela acabou caindo em desuso, hoje ela não é muito aceita, mas você tem que saber porque vez ou outra cai em concurso. Então, teoria dos traços, os líderes nascem líderes, beleza. Depois da teoria dos traços, nós tivemos as teorias comportamentais, que vêm argumentar que os líderes não nascem líderes. Na verdade, a liderança ela decorre de um conjunto de comportamentos que são assumidos pelo líder. Então, qualquer pessoa pode aprender a ser um líder desde que aprenda um conjunto de comportamentos. Então, as teorias comportamentais, elas vêm estudar o comportamento dos líderes e traçar quais seriam aqueles comportamentos mais adequados para que qualquer pessoa possa exercer a liderança. A essência das teorias comportamentais é essa. Perfeito. Aí nós temos um terceiro momento, quando a gente chega nas teorias contingenciais. O que vem dizer as teorias contingenciais? As teorias contingenciais, elas vêm dizer o seguinte: olha, esquece essa história que líder nasce líder, esquece também essa história de que são os comportamentos do líder que determinam a liderança. Na verdade, a liderança ela depende das contingências, ou seja, depende da situação, depende de um contexto. Em determinado contexto, um indivíduo vai ser um líder, em um contexto diferente, esse indivíduo não vai conseguir mais ser um líder. Por exemplo, imagine aí uma catástrofe, um deslizamento de terra na sua cidade. Nesse contexto, quem são os especialistas? O bombeiro, o técnico da defesa civil. Então essas pessoas tendem, dadas contingências, tendem a influenciar mais as outras pessoas. Por quê? Porque eles têm uma familiaridade maior com essas circunstâncias. Então, em essência, as teorias contingenciais vêm argumentar que são as contingências, ou seja, as circunstâncias que determinam o exercício da liderança. Tá bom? Então, essa é a essência os 3 grandes grupos clássicos, da evolução dos estudos da liderança. E por fim, nós temos ainda as abordagens emergentes. Essas, como o próprio nome sugere, elas estão surgindo e ainda não são muito consolidadas, tampouco cobradas em provas. São bem raras as questões da FGV sobre esse assunto, tá bom? Basta lembrar os 3 grandes grupos, E aqui a gente vai só fixar isso mais uma vez, falando sobre a teoria dos traços. O que viria a argumentar a teoria dos traços? Pressupunha que algumas pessoas eram naturalmente extrovertidas, comunicativas, carismáticas e assim simplesmente nasciam como líderes, enquanto outras pessoas menos afortunadas nasciam para ser liderados. Essa teoria caiu em descrédito à medida que se percebeu que grandes líderes não partilhavam necessariamente das mesmas características. Foi aquilo que a gente falou. Teoria dos traços, líderes nascem líderes. Essa teoria caiu em descrédito porque se percebeu que tínhamos líderes com personalidades, características completamente diferentes.
Perfeito? Agora falando aqui sobre a teoria estilos de liderança, White-Lippett, que é uma teoria comportamental. É, sem sombra de dúvidas, aí, junto com a teoria dos traços, a mais cobrada pela FGV. Ela divide o estilo de liderança em liderança autocrática, liderança liberal e liderança democrática, né? O que seria uma liderança autocrática? É aquela liderança em que o líder quer mandar em tudo, é o chefão mesmo, ele quer definir como a tarefa vai ser dividida, né? Quem vai fazer o quê. Então ele toma todas as decisões. Então, liderança autocrática, o líder ele centraliza o processo decisório e toma todas as decisões. No extremo lá da liderança autocrática, no extremo oposto, vamos dizer assim, nós temos a liderança liberal, que é a liderança mais preguiçosa, aquela situação em que o líder não faz nada. Então, quanto à liderança autocrática, o líder quer fazer tudo, na liderança liberal ele não quer fazer nada, é uma liderança mais preguiçosa, deixa tudo a cargo do grupo, beleza? E aí no meio termo nós temos a liderança democrática, que é aquela liderança em que o líder escuta o grupo, né, e partilha o poder de decisão com o grupo. Então o líder ele atua ajudando, orientando os membros na definição das tarefas, na organização dos trabalhos, né, na tomada de decisão. Então, líder democrático é aquele líder que ouve os seus membros, né, os membros do grupo. Beleza? Então essa é a noção geral que eu quero que você tenha. Capricha no print aí dessa tabelinha, porque ela consolida as ideias principais de cada um dos estilos de liderança. E agora vem aqui comigo fazer questão. Vamos para a questão. O tipo de liderança praticado pelo líder que centraliza toda a tomada de decisões, impõe suas ordens e diretrizes sem participação do grupo. Gente, o líder querendo controlar tudo, centralizando tudo. Não ouve o grupo. É o líder chefão, é o líder o quê? É o líder autocrático, né? É o líder autocrático, gabarito então D de dado. Vamos para mais uma. Uma das primeiras perspectivas utilizadas para compreender o conceito de liderança, ainda bastante citada, apesar das críticas, preconiza a existência de características inatas. A pessoa nasce com essas características, né? Aos líderes que os diferenciam de indivíduos comuns. Acerca dessa perspectiva, é correto afirmar que ela é conhecida como, gente, essa ideia de que líder nasce líder, ou seja, existem características inatas inerentes à liderança, ela é típica da teoria dos traços. Teoria dos traços de liderança, gabarito então, a alternativa C de casa. Gente, relembrando aí as principais teorias de liderança, vamos avançando falando agora sobre as principais teorias de motivação. O que eu quero que você lembre inicialmente sobre teorias de motivação? Nós temos dois grandes grupos de teorias de motivação. Nós temos as teorias de conteúdo, que se preocupam com o que motiva as pessoas. Teorias de conteúdo se preocupam com o que motiva as pessoas. E nós temos as teorias de processo, que são aquelas teorias que buscam entender e detalhar como funciona o processo de motivação. Então, teorias de conteúdo, o que motiva, teoria de processo, como ocorre a motivação. Quase todas as questões da FGV, elas centram, né, elas se baseiam em teorias de conteúdo. Então, a gente vai falar aqui de duas teorias de conteúdo que são muito exploradas. São, sem sombra de dúvidas, as mais frequentes em provas. Primeira teoria de conteúdo, a mais cobrada, né, é a chamada pirâmide de Maslow. Né? Pirâmide de Maslow é uma teoria de conteúdo, é uma teoria que se preocupa em descrever o que motiva as pessoas. A pirâmide de Maslow vem dizer que a motivação decorre da busca por satisfazer necessidades pessoais. Então, a teoria de Maslow vem dizer que essas são as necessidades individuais, necessidades pessoais que orientam o comportamento, ou seja, que motivam as pessoas. E aí, segundo a pirâmide de Maslow, nós temos cinco grupos de necessidades, né? Necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidade de estima e, no ápice da pirâmide, necessidades de autorrealização. Então, segundo a pirâmide de Maslow, são esses 5 grupos de necessidade que vão motivar os indivíduos. Qual é a lógica da pirâmide de Maslow? A pirâmide de Maslow ela defende a hierarquia das necessidades,
Ou seja, existem necessidades mais importantes do que outras, existem necessidades mais urgentes do que outras, existem necessidades mais prementes do que outras, né? E dentro dessa lógica, o Maslow vem dizer, na base da pirâmide nós temos as necessidades mais urgentes, necessidades fisiológicas, como fome, sede. Se você está com fome, você não consegue pensar mais em nada, você quer o quê? Comer. Então, todo o seu comportamento vai ser orientado para satisfazer a necessidade fisiológica. Uma vez que você comeu, por exemplo, uma pratada de macarrão, você conseguiu satisfazer de maneira substancial sua fome. Aí sim, uma vez que você conseguiu satisfazer sua necessidade fisiológica, você sobe na pirâmide de Maslow buscando o quê? Satisfazer as necessidades de segurança. Então, a lógica é sempre essa. Começa tentando satisfazer aqui a base da pirâmide e aí, uma vez que satisfez de forma substancial as necessidades fisiológicas, sobe para a segurança, depois para a social, depois para a estima e no ápice nós temos a autorrealização. Perfeito? Vamos ver aqui então como isso já foi cobrado. Em um processo seletivo, o responsável pelas entrevistas de seleção perguntou a um candidato o que o motivava a trabalhar na organização. O candidato respondeu: tenho amigos que trabalham aqui e sei que o ambiente de trabalho é muito bom e que há muita interação entre os funcionários. Além disso, a jornada de trabalho é menor que a do meu trabalho atual, que é muito longa e exaustiva. Segundo a hierarquia das necessidades de Maslow, a motivação do candidato é satisfazer necessidades do tipo, primeira necessidade aqui, tenho amigos aqui, sei que o ambiente de trabalho é muito bom. Então, essa é uma necessidade social. Toda vez que você falar em ter amigos, criar vínculos sociais, você está atendendo uma necessidade social lá na pirâmide de Maslow. Então aqui a gente tem social primeiro, Social, a gente já consegue eliminar quase todas, fica entre A e C. Em seguida ele fala assim: a jornada de trabalho é menor do que o meu trabalho atual, que é muito longa e exaustiva. Então o que está orientando aqui o comportamento dele? É a busca por descanso, repouso, Descanso, repouso, que é uma necessidade fisiológica, Então, aqui, necessidade fisiológica, o gabarito da questão, alternativa A. Perfeito? Vamos para mais uma. Considerem uma situação em que o novo gerente de RH da FunSaúde tem a missão de aumentar a motivação dos servidores e, para isso, utilize como base suas ações o conceito de pirâmide de Maslow. Com base na pirâmide de Maslow, partindo da ideia hipotética de que apenas as necessidades primárias dos servidores estejam satisfeitas, as próximas ações do gerente devem focar as necessidades. Vamos lá. Ele disse o seguinte, que as necessidades primárias já estão satisfeitas. Ora, se elas já estão satisfeitas, eu vou buscar atender as seguintes. Quais são as necessidades primárias? Vamos ver, fisiológica está na base, fisiológica. Depois nós temos as necessidades de segurança. Essas duas aqui são as necessidades primárias. Mas ele diz que essas já foram satisfeitas. Então, qual vai ser a próxima? Vai ser as necessidades sociais. Depois a gente vai ter aqui a estima e, por fim, a autorrealização, Então, conseguir satisfazer necessidades primárias, vou adotar ações para satisfazer o quê? Necessidades sociais. Então, gabarito, alternativa D de dado, necessidades sociais. Além da pirâmide de Maslow, outra teoria muito cobrada em provas da FGV é a teoria bifatorial, teoria dos dois fatores da motivação. Essa teoria ela divide os incentivos, os fatores ambientais que afetam a motivação de um indivíduo em dois grandes grupos: os fatores motivacionais e os fatores higiênicos. Segundo essa teoria, os fatores motivacionais seriam aqueles capazes de fato motivar os indivíduos, enquanto os fatores higiênicos, ainda que presentes, não seriam suficientes para motivar um indivíduo. Na verdade, os fatores higiênicos eles seriam capazes simplesmente de evitar a desmotivação ou a insatisfação, tá bom? Então, para você decorar ou entender e acertar as questões, que é isso que a gente quer nessa reta final, nessa revisão aqui, basta que você capriche no print, porque o print aqui vai te ajudar bastante. Fatores motivacionais.
Quando eles estão presentes, você vai ter o que? Motivação. Mas se os fatores motivacionais não estiverem presentes, você não vai ter a desmotivação, você vai ter simplesmente a neutralidade. Por sua vez, fatores higiênicos, quando eles estão presentes, você não consegue motivar nada, né? Você tem simplesmente a neutralidade. Porém, se faltar fator higiênico, você vai ter uma insatisfação, você vai ter uma desmotivação. Então, pensa sempre na ideia, né? Do exemplo do salário. Salário é um fator higiênico. Salário é um fator higiênico. Vai anotar aí. Salário é um fator higiênico. Muitas questões de prova cobram essa pegadinha. Como assim, Marcelo? Quer dizer que salário não motiva? Não é isso, tá, gente? Salário, segundo a teoria bifatorial, ele não é capaz de motivar nenhum indivíduo. Por quê? Porque uma vez que a pessoa já passou a ganhar aquele salário, ela já tem expectativa, e aí o simples pagamento do salário, na percepção do empregado, é o quê? Nada mais do que a obrigação da empresa. Poxa, eu trabalhei, eu tenho que receber meu salário. Então, teoria bifatorial não considera salário como fator motivacional. Salário, segundo a teoria bifatorial, é um fator higiênico. Grava isso. Imagine o seguinte, para lembrar bem, guarda esse exemplo. Imagine que você foi no banheiro, né? Foi no banheiro fazer o número 2, né? Chegou no banheiro e aí você viu que tinha papel higiênico, né? Então a presença do papel higiênico no banheiro, né, vai te deixar super empolgado, vai te deixar super motivado? Não, né? Nada mais básico, nada mais esperado que no banheiro tenha papel higiênico. Então, o fato de ter papel higiênico não vai te deixar motivado. Agora pensa o contrário. Você chega, vai no banheiro para fazer o número 2 e aí você percebe que não tem papel higiênico, né? Nesse caso, o que vai acontecer? Você vai ficar preocupado, você vai ficar chateado. Putz, cadê o papel higiênico aqui? Então essa é a lógica dos fatores higiênicos, né? Se presentes, eles não vão gerar motivação, mas se faltarem, aí eles vão gerar desmotivação, insatisfação do empregado. Beleza? Feita essa revisão, vem aqui comigo ver como isso foi cobrado. Considere os fatores a seguir, relacionados às teorias motivacionais: salário, segurança, relacionamentos interpessoais. Gente, todos esses aqui são fatores higiênicos, né? Com base na teoria de Heisenberg, que é a teoria dos 2 fatores, né? Assinale a opção que apresenta fatores higiênicos. Todos esses aqui são fatores higiênicos. Salário, segurança e relacionamento são fatores higiênicos. Então, o gabarito da questão, a alternativa é: Marcelo, quais são os fatores motivacionais? Oportunidade de crescimento, reconhecimento, né? Então, os fatores motivacionais, na teoria bifatorial, são os fatores intrínsecos, aqueles fatores que estão dentro do indivíduo, tá bom? Aqui, todos esses são fatores higiênicos. Aqui eu até coloquei, relacionam-se com aspectos mais básicos do trabalho, tais como salário, condições de trabalho, estilo de supervisão, segurança, relacionamentos pessoais no trabalho e políticas da empresa. Eles são fatores extrínsecos, ou seja, estão fora, né? São fatores higiênicos. Então, gabarito da questão é mesmo, a alternativa é. Gente, lembramos aí as principais teorias de liderança, lembramos as principais teorias de motivação. Vamos avançando agora, relembrando um pouco sobre tipos ou critérios de departamentalização. Lembra lá o que é departamentalização? Departamentalização nada mais é do que você agrupar um grupo. Agrupar um grupo é ótimo, né? Agrupar um conjunto de tarefas dentro de um departamento. Para você criar departamentos, você vai ter que utilizar algum critério, né, de agrupamento desses departamentos. Esse critério é justamente o que a gente chama de tipos de departamentalização. Perfeito? Então, não custa lembrar, para formar esse órgão, para formar esse departamento, você vai agrupar tarefas e pessoas, certo? Isso é o que a gente chama de departamentalização. E quais são os critérios de departamentalização? Primeiro critério é você agrupar de acordo com as funções, e aí você vai dar origem à departamentalização funcional, que é você agrupar funções similares dentro de um departamento. Aí você vai dar origem a departamentos como finanças, marketing, produção, comercial. Porque você está agrupando ali todas as funções parecidas dentro de um departamento.
Departamentalização por processo ou fase do processo. Você vai pegar cada departamento para fazer uma etapa do processo. Aí você vai ter departamentos como pintura, acabamento, ou seja, cada departamento vai fazer uma etapazinha do processo. Departamentalização por produto ou serviço, né? Cada departamento vai ser responsável ali por um produto ou um serviço que a empresa entrega. Então, por exemplo, um escritório de contabilidade, ele vai ter o departamento de auditoria, por exemplo, que é um serviço prestado para um escritório de contabilidade. Vai ter, imposto de renda. É um departamento responsável ali para fazer imposto de renda. Então, de acordo com os serviços, essa é uma possibilidade. Departamentalização por projeto. Aí, cada departamento vai estar vinculado a um projeto. É muito comum a departamentalização por projeto em construtoras. Aí a construtora tem empreendimento A, empreendimento B, empreendimento C. Então, cada empreendimento funciona ali como uma espécie de departamento. Departamentalização por clientela, muito comum em banco, né? E aí você tem departamentos, por exemplo, pessoa jurídica, né? Que é um tipo de cliente, né? Um tipo de cliente. Você tem departamento pessoa jurídica, né? PJ. Então, cada departamento é responsável por atender um tipo específico de cliente. Você tem a departamentalização por matriz ou matricial. Aqui você vai ter uma conjugação de uma departamentalização por projetos, mais uma departamentalização que costuma ser funcional. Isso aqui é o mais comum, tá? Projetos mais funcional. Então, é uma departamentalização híbrida. E, por fim, a departamentalização por base geográfica, que é quando você vai ter departamentos como Norte, Sul, Oeste, ou seja, né, você vai pegar bases geográficas, regiões, para torná-las como um departamento. Então, você, por exemplo, uma Coca-Cola da vida, você tem o departamento responsável pela América Latina, né, o setor. Então, você está utilizando qual critério para criar esse departamento, essa unidade, essa divisão? O departamento de base geográfica, tá bom? A localização geográfica mesmo. Perfeito? Então, esses são os tipos de departamentalização. Vamos ver como isso já foi cobrado. Analise a estrutura organizacional a seguir. Presidente, engenharia, produção e comercial. Considerando as possibilidades de arranjos e estruturas organizacionais por departamento, a figura analisada corresponde a um arranjo. Gente, você está adotando aqui o critério funcional, né? Tudo que é feito de engenharia, as funções de engenharia estão nesse departamento. Tudo que envolve produção, nesse departamento. Tudo que é comercial, nesse departamento. Então, você está adotando aí um critério funcional, de acordo com as funções. Gabarito, então, B de bola. Vamos para mais uma. Observe parte do organograma de um órgão público de controle a seguir. O critério de departamentalização usado na secretaria é, vamos ver, auditoria de governança, auditoria de estatais, auditoria de políticas de infraestrutura, auditoria de políticas sociais, auditoria de políticas econômicas, auditoria de benefícios. Gente, o que está acontecendo aqui? Cada departamento está representando um serviço prestado pela secretaria. Eu tenho um serviço de auditoria de governança, eu tenho um serviço de políticas de infraestrutura, eu tenho um serviço de políticas sociais. Então, o critério de departamentalização é por serviço. Então, o gabarito aqui ficou A, mas aqui é B, tá, gente? O gabarito é B de bola. Perfeito? Relembramos, então, os principais critérios de departamentalização. Vale lembrar também um pouquinho sobre os tipos de estrutura organizacional. Segundo a professora Alqueta Pessi e o professor Felipe Sobral, que são professores da Fundação Getúlio Vargas, nós temos aí 4 principais ou 4 tradicionais tipos de estrutura organizacional. Nós temos a estrutura funcional, a estrutura divisional, a estrutura matricial, a estrutura em rede, né? A estrutura funcional é a que tem maior eficiência operacional, ou seja, é aquela estrutura mais barata. A estrutura em rede, por outro lado, é aquela que tem maior nível de inovação, então é uma estrutura mais flexível, né? A estrutura funcional é mais mecanicista,
a estrutura em rede é mais orgânica, tá bom? A estrutura funcional é aquela que segue ali uma especialização, ela defende uma ideia de departamentalização funcional, você enfatizando ali o uso de especialistas. A estrutura divisional é aquela estrutura que cada unidade, né, funciona de forma mais autônoma, então a estrutura divisional ela defende muita autonomia. Dentro da estrutura divisional a gente vai falar em unidade estratégica de negócios, UEM, né? Então cada partezinha da estrutura funciona realmente de forma autônoma e aí você vai medir resultados de acordo com cada unidade estratégica de negócios, né? A estrutura matricial, ela segue a departamentalização por matricial, né? Que é baseada em projetos, que são aqueles esforços temporários, né? Mais a departamentalização funcional. E por fim a estrutura em rede é aquela estrutura mais moderna, em que você tem uma empresa central que contrata ali uma empresa de Singapura para fazer uma parte do trabalho, uma empresa de Taiwan para fazer outra parte, uma empresa na China. Então você vai, uma empresa sede com vários braços, várias redes ao redor do mundo, né? É um modelo mais orgânico, tá bom? Então, feita essa revisão geral, vamos ver como isso já foi cobrado. Uma organização de pequeno porte pretende desenvolver um projeto especial e para tal irá constituir uma equipe multidisciplinar temporária, cujos integrantes, originários de diferentes áreas da organização, poderão se dedicar simultaneamente a outros projetos. Esse tipo de estrutura organizacional denomina-se de... Gente, o que acontece? Tem uma parte que é por projeto, né? Mas tem outra parte que é de diferentes áreas da organização, uma parte mais funcional. Esse tipo de estrutura, a gente acabou de falar, é a estrutura matricial. Lembra lá como é que é a estrutura matricial? Vamos ver aqui, relembrar rapidinho. Você tem a parte, um departamento aqui de produção, por exemplo, um departamento de marketing, um departamento de finanças. Ou seja, você tem uma departamentalização funcional, só que além dessa departamentalização funcional, você também tem uma departamentalização por projetos. Então tem o projeto 1, o projeto 2. E aí o que acontece? Para o projeto 1, o indivíduo que trabalha na produção é alocado para trabalhar aqui no projeto 1. O indivíduo que é do marketing, ele também é alocado para trabalhar no projeto 1. O indivíduo que é da área de finanças, ele também é alocado para trabalhar no projeto 1. Ou seja, dentro de uma estrutura matricial, o mesmo indivíduo ele trabalha tanto numa área funcional quanto no projeto, né? Então é isso que caracteriza a estrutura matricial, exatamente essa situação que ele está descrevendo no enunciado. Então, gabarito, alternativa D de dado. E aí, gente, avançamos então para mais um conteúdo. Vencemos aí falando a parte de função de organização, falamos sobre departamentalização, tipos de estrutura organizacional. Agora a gente vai falar sobre a função de controle, lembrando duas classificações doutrinárias importantes, né? Como é que eu classifico o controle? Temos dois principais critérios. Nós podemos utilizar para classificação do controle o nível hierárquico no qual o controle é exercido, e aí eu vou ter controle estratégico, controle tático e controle operacional, ou posso utilizar como critério de classificação do controle o momento em que ele é exercido, e aí eu vou ter o controle preventivo, o controle concomitante e o controle posterior. E aqui a gente vai relembrar um pouquinho essas duas classificações, tá bom? Lembrando primeiro os tipos de controle de acordo com o nível hierárquico. O que significa um controle estratégico? Gente, controle estratégico é aquele controle que envolve toda a organização. Você está avaliando o resultado de toda a empresa. Então esse é o controle estratégico. Controle tático é aquele controle que envolve um departamento em particular. Então você está avaliando os resultados, a performance de um departamento. Tá bom? Você vai avaliar, por exemplo, a performance do departamento de pessoal, e aí você, para fazer esse tipo de análise, você vai considerar um indicador da área de pessoal, por exemplo, o absenteísmo, né, que são as ausências ao trabalho. Então, absenteísmo é um exemplo de controle tático. Por quê? Porque ele mensura o resultado da área de pessoal, em particular, não de toda a empresa. Tá bom? Um exemplo de controle estratégico, um relatório financeiro, um balanço financeiro, uma DRE,
Por quê? Porque você está avaliando o resultado econômico de toda a empresa. Aí seria um controle estratégico. Controle operacional. O controle operacional ele é mais específico, ele está associado a um processo em particular, uma tarefa em particular. E aí, os controles operacionais eles vão estar mais relacionados à natureza do processo, tá bom? Aqui a gente tem uma tabelinha que consolida tudo isso que a gente falou, né? Controle estratégico direcionado para o longo prazo, aborda toda a organização, focaliza o ambiente externo. Exemplos: balanço financeiro, satisfação do usuário, lucros e perdas, o ROI, né? Nível intermediário, nós temos o controle tático, que é orientado para o médio prazo, envolve cada departamento. Alguns exemplos: controla custos, absenteísmo, rotatividade. Controle operacional, ele já é mais orientado para o curto prazo, aborda cada tarefa ou operação, foca em cada processo. Aqui alguns exemplos: disciplina, inventário de estoques, qualidade, né? Programa JIT. Perfeito? Vamos ver como isso é cobrado. Vem aqui comigo. Nas organizações, o controle pode ser aplicado aos 3 níveis organizacionais: estratégico, tático e operacional. No nível tático, nível intermediário, o foco do controle está alternativa A, na capacidade de inovação da empresa. Aqui da empresa toda é um controle estratégico, né? Nível tático é departamento. B, no desempenho de unidades ou áreas. É isso mesmo. No nível tático a gente vai avaliar os departamentos, as unidades ou as áreas, né? Área de pessoal, área de finanças. Então aqui, B aparece no nosso gabarito. Vamos ver a C. O grau de realização da missão, visão, estratégia. Não, isso aqui é de toda a empresa, então isso aqui é estratégico. Vamos ver a D. No desempenho de atividades e processos específicos. Isso é operacional. No desempenho financeiro global da organização, o desempenho de toda a empresa. Isso é estratégico. Então, tranquilinho, questão gabarito alternativa B de bola. Outra forma de classificar o controle, a gente já até falou, é o controle quanto ao momento. E aí a gente vai ter controles preventivos, que enfatizam os insumos, os controles concomitantes, que entram dentro do processo, e por fim os controles posteriores, que já são após o processo. Perfeito? Vamos ver como isso foi cobrado. Após receber algumas denúncias nos canais internos de comunicação, uma autarquia federal resolveu criar um comitê para verificar possíveis irregularidades na execução de contratos vigentes, ou seja, que estão sendo executados, né, do órgão com empresas de prestação de serviços gráficos. O controle exercido por essa auditoria na situação acima é do tipo, a auditoria ela vai controlar o quê? Os contratos vigentes do órgão, ou seja, aqueles contratos que estão em execução. Então esse é um exemplo de controle o quê? Concomitante, controle simultâneo. Tá aqui, simultâneo. Gabarito alternativa A. Não é preventivo. Preventivo seria se o controle fosse exercido antes da contratação, um controle na licitação, por exemplo. Não é posterior. Por que não é controle posterior, Marcelo? Porque controle posterior seria caso, né, os contratos não mais estivessem em execução, se os contratos já tivessem sido concluídos. Por feedback é o mesmo que posterior. Abstrato não faz parte da classificação. Então gabarito é mesmo a alternativa A. Vamos para mais uma. Os mecanismos de controle utilizados por uma empresa são fundamentais para assegurar que seus produtos ou serviços sejam entregues conforme especificado para os clientes. Em relação a esses mecanismos, é correto afirmar que eles podem ser divididos conforme o momento da sua ocorrência. Controles conforme o momento da sua ocorrência. A gente sabe, tendo como exemplos preventivo, simultâneo e posterior. Está aqui a classificação. Controle de acordo com o momento da ocorrência é isso. Preventivo, simultâneo e posterior. Não tem por que ter dúvida. Gabarito alternativa C de casa. Relembramos então toda a parte da função de controle, né? Essas duas classificações doutrinárias têm sido muito cobradas em provas, né, da função de controle. Então vamos avançando um pouco falando sobre processo decisório. Também temos duas classificações que você precisa conhecer sobre processo decisório. Nós conseguimos classificar as decisões principalmente de acordo com o nível hierárquico em que a decisão é tomada e quanto ao ineditismo da decisão. De acordo com o nível hierárquico, a gente vai ter decisões estratégicas, decisões táticas, decisões operacionais. A mesma lógica, tá? Decisões estratégicas voltadas para o longo prazo, tem uma orientação para toda a organização. O que são decisões táticas? Voltadas para o médio prazo, alcançam um departamento específico.
Decisões operacionais, decisões aí pequenas, decisões relacionadas a um processo, uma atividade específicas, tem uma orientação para o curto prazo. Tá? E quanto ao ineditismo? Quanto ao ineditismo, nós temos decisões programadas e decisões não programadas. Presta atenção, decisões programadas e decisões não programadas. Decisões programadas, vou botar aqui, ó, decisões programadas são decisões de rotina. Faz parte do dia a dia organizacional, a empresa já sabe como lidar. Então, decisões programadas são decisões de rotina, que são tomadas ali o tempo todo, né? E o que são decisões não programadas? São aquelas decisões tomadas em circunstâncias especiais, algo que foge da rotina. Então, decisões não programadas são decisões tomadas em situações excepcionais, tá bom? Então, é isso que você precisa lembrar. Grava essa classificação, o que é decisão programada e não programada, porque a FGV gosta de cobrar. Vem aqui comigo ver uma questão. Considere um cenário em que um funcionário do IBGE se torne responsável pela seção de impressão do seu departamento, tendo como funções de rotina a reposição do papel, da tinta, quando atingirem o nível mínimo, e de entrar em contato com os especialistas para reparo em caso de problemas técnicos na impressora. À luz dos estudos sobre o processo decisório, é correto afirmar que as decisões tomadas pelo funcionário... Gente, vamos lá. Essas decisões desse funcionário, presta atenção, é uma decisão relacionada a uma atividade específica. Pô, é só trocar o papel ali. Então não é uma decisão estratégica, porque não envolve toda a empresa. Não é uma decisão tática, porque não envolve todo o departamento. É uma decisão que? Operacional. Então, é uma decisão relacionada a um processo, é uma decisão operacional. Beleza. Quanto ao ineditismo, será que nunca aconteceu de ficar sem toner? Será que nunca aconteceu de faltar papel na impressora? Com certeza já aconteceu isso antes, né? Tanto que ele já sabe exatamente o que fazer, né? Então ele já sabe, faltou papel, o que eu vou fazer? Vou substituir, né? Faltou toner, vou colocar um novo toner. Deu problema, chamo o técnico, então eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Então não é uma decisão inédita, é uma decisão de rotina. Logo, é uma decisão o quê? Uma decisão programada. Então o enunciado está descrevendo uma decisão operacional e programada, né? Vamos ver as alternativas. Incomuns? Não. Imprevistas? Não. Acidentais? Não. Improvisadas? Não. Tá aqui, ó. Programadas. É uma decisão operacional e programada. Então, gabarito, a alternativa é. Vamos para mais uma. Sobre os tipos de decisões gerenciais aplicadas em problemas administrativos, assinale V para verdadeira e F para falsa. As decisões programadas se aplicam a problemas bem compreendidos pela administração, que possui procedimentos e regras sistemáticas para tratá-los. Gente, é isso mesmo, né? Decisões programadas são decisões de rotina, né? Então a administração já sabe como lidar, né? Já está tudo manualizado, então está verdadeiro. Próximo, as decisões não programadas contam apenas com a habilidade dos administradores em tomar decisões, já que não se submetem usualmente a procedimentos sistematizados pela empresa. Perfeito, né? As decisões não programadas, elas lidam com situações mais inéditas, que fogem à rotina. Então, vai precisar de um esforço do administrador, porque não tem manual, não tem rotina para lidar com isso. Vamos ver a próxima. As decisões não programadas têm pequeno impacto na atividade administrativa, já que raramente são requeridas. Não, gente, isso aqui está falso. Por que está falso? Porque as decisões não programadas, elas são situações inéditas, elas têm um impacto significativo. Então está incorreto dizer que tem um pequeno impacto, né? Então ficou verdadeiro, falso, está aqui, gabarito, então a alternativa C de casa. Gente, relembramos os principais pontos, né, do processo decisório. Vamos relembrar um pouquinho sobre o processo de comunicação, a batida, gente, a batida completa aí. Eu sei que tá insano para vocês, mas vocês ainda podem pausar. Eu não posso nem pausar o vídeo aqui não, estou gravando na fé aqui. Então vamos lá, gente, vamos seguir, que a prova está chegando e eu quero vocês voando na prova, né? Relembramos o processo decisório, vamos relembrar agora o processo de comunicação. Como é que funciona a comunicação? Vem aqui para eu te mostrar esse esqueminha matador. O processo de comunicação ele se baseia na relação de um emissor, que tem uma mensagem a ser enviada, e um receptor, que vai receber essa mensagem, né? Nada mais natural. E aí tem a mensagem a ser enviada, né? O emissor vai codificar essa mensagem, vai transmitir essa mensagem por meio de um canal, né? Lembra lá, o canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. E aí o receptor vai receber essa mensagem, vai decodificar
essa mensagem, né? E aí vai dar o feedback para o receptor, né? Dizer, ó, entendi sua mensagem, não entendi a sua mensagem. E no meio de tudo isso a gente pode ter, né, a ocorrência de ruídos. O que são os ruídos? Os ruídos são circunstâncias, né, que presentes ou no canal ou no momento da codificação, da decodificação da mensagem, que afetam a compreensão da mensagem, né? Então, ruído é uma coisa ruim, afeta a capacidade dos indivíduos, emissor e receptor, se comunicarem. Tá? Por exemplo, a gente está aqui em um processo de comunicação. Eu sou um emissor, você é o receptor. Eu estou mandando diversas mensagens por meio de um código. Qual o código que eu estou utilizando? A língua portuguesa. Né? Então, eu estou aqui na condição de emissor, transmitindo mensagens para você. Perfeito. Você está recebendo essas mensagens. O que seria o ruído? Seria uma circunstância que vai dificultar a nossa comunicação. Imagine, por exemplo, que começa a tocar o vizinho aqui, né? Moro num condomínio, num prédio, né? O vizinho começou a tocar um sonzão, um funkzão do malvadão, E aí, começa a entrar, o microfone começa a captar o funk do malvadão. E isso é um exemplo de ruído, porque você vai ter dificuldade de ouvir minha mensagem. Né? Então, esse é um exemplo de ruído. Então, ruído são essas circunstâncias que dificultam, né, a compreensão de uma mensagem. Eu dei um exemplo de um ruído físico, né, que seria um som, mas poderia também ser um ruído mais relacionado ao linguajar. Se eu começasse a usar expressões aqui, gírias, linguagens que você não está habituado, aí também teria um processo de um ruído, né, decorrente do tipo de linguagem que eu estou falando, né, que eu estou adotando. Eu poderia utilizar um código que você não domina, né? Se o emissor começasse a falar, por exemplo, eu começasse a falar em japonês, né, e você não dominar japonês, você não vai conseguir compreender a mensagem. Então, o fato é que diversas circunstâncias podem gerar aí um problema de ruído, tá bom? Feita essa recapitulação sobre os elementos do processo de comunicação, vem aqui comigo ver como isso foi cobrado. A comunicação nas organizações deve circular em várias gerações, a depender da finalidade que se destina. Por exemplo, quando uma nova estratégia é criada, passa a ser comunicada formalmente pelo executivo principal a todos os funcionários e níveis por meio de uma cadeia de comando. O exemplo apresentado trata da comunicação. Gente, aqui ele está falando sobre fluxos de comunicação. Isso também é bem intuitivo. Ó. A gente vai ter as comunicações que fluem de cima para baixo. O que é uma comunicação que flui de cima para baixo? É uma comunicação que vai do chefe para o subordinado. Qual é subordinado? Esse é o tipo de comunicação que é descendente. Por quê? Porque desce, vai de cima para baixo. Então, vou botar aqui, ó, descendente. Ou, como a gente chama, top-down. Em inglês, né? De cima para baixo, top-down. Outra possibilidade é eu ter uma comunicação ascendente, ou seja, que sobe. O que seria uma comunicação ascendente? Seria uma comunicação que vai do subordinado para o chefe. Então, subordinado comunicando o chefe de alguma coisa. Isso seria uma comunicação ascendente. Ou como a gente chama, bottom-up. Ou seja, de baixo para cima. E eu posso ter ainda uma circulação lateral. Que aqui vai ser entre colegas, né? Subordinado, por exemplo. Ou chefe. Né? Vai ser uma comunicação lateral. Perfeito? Então, o que está acontecendo? O chefão, o executivo principal para todos os funcionários. Então, ele está passando do chefe para os subordinados. É uma comunicação, portanto, descendente ou top-down. Está aqui, ó, top-down. Gabarito da questão, a alternativa é. Vamos para mais uma. Sobre o processo de comunicação, elemento fundamental para a concretização dos objetivos organizacionais, é correto afirmar que as perturbações indesejáveis que tendem a prejudicar a compreensão das mensagens enviadas, a exemplo de uma música alta ao lado de uma sala onde está ocorrendo uma reunião, são conhecidas por perturbações indesejáveis. Até o exemplo foi igual que a gente falou, música alta, né? Começou a tocar o funk do malvadão, né? Esse é um exemplo de ruído, vai dificultar a comunicação. Então tá aqui, ó, gabarito de dado. Gente, relembramos aí o processo de comunicação, um tópico aí também importante do seu edital da Cefaz. Vamos falar agora sobre métodos de avaliação.
né? Estamos vencendo o edital, vamos embora, galera. Você vai se lembrar que o Hidalberto Cavenato ele divide, né, os métodos de avaliação de desempenho em dois grandes grupos, os métodos tradicionais e os métodos modernos, né? Dentre os métodos tradicionais nós temos a escala gráfica. O que é a escala gráfica? É aquele métodozão clássico, né? Você tem aqui os critérios de avaliação, por exemplo, produtividade, assiduidade. E aí, para cada critério de avaliação, você tem uma escala qualitativa aqui, por exemplo, excelente, ótimo, bom, regular, ruim, né? Por exemplo. E aí você avalia cada indivíduo, ó, quanto a produtividade, é ótimo, quanto a assiduidade, é ruim. Então você vai fazendo isso. Esse é o método de escala gráfica, é o mais comum, né? O método da escolha forçada. No método da escolha forçada você vai avaliar o indivíduo a partir de um conjunto de frases, né? E aí você vai ter que escolher de forma forçada, né, quais frases que melhor descrevem o desempenho do subordinado. Na pesquisa de campo, você tem a ajuda de um especialista, né, que participa da tomada de decisão lá, da avaliação. Então, o chefe vai e conversa com o especialista e eles em conjunto vão e fazem a avaliação do empregado, né? Nós temos ainda o método dos incidentes críticos. O que é o método dos incidentes críticos? É aquela avaliação de desempenho que se baseia nas situações extremamente positivas ou extremamente negativas do empregado. Então, ou você só considera aquilo que é fora do comum. Esse é o método dos incidentes críticos. Nós temos o lista de verificação, que ele é bem parecido com a escala gráfica, né? Só que você, ao invés de adotar uma escala ali qualitativo, você usa números, né? Dá uma escala mais quantitativa. E aí, dos métodos modernos, nós temos a avaliação participativa por objetivos, né? Que aqui você defende o quê? Uma pactuação de resultados. Pactuação de resultados. Então, o que acontece? O chefe e o subordinado sentam para conversar, acordam um conjunto de metas a serem perseguidas pelo subordinado, e aí, uma vez que eles pactuaram essas metas, o chefe dá liberdade para o empregado tentar alcançar essas metas. E aí, como é feita a avaliação? A partir da análise se o subordinado alcançou ou não a meta. Então, a avaliação participativa por objetivos é assim. E por fim, nós temos a avaliação 360 graus, que é aquela que escuta todos que se relacionam com o avaliado. Então, na avaliação 360 graus, para você avaliar o desempenho de uma pessoa, você ouve todo mundo que trabalha com ela, os colegas de trabalho, o chefe, o subordinado, alguns clientes que são atendidos pela pessoa, fornecedores também, ou seja, todo mundo que interage com aquele indivíduo vai pontuar, vai apresentar a sua perspectiva quanto ao desempenho do avaliado. Perfeito? É essa a ideia. Vem ver aqui uma questãozinha sobre isso. Suponha que após realização do Censo Demográfico de 2022, a direção do IBGE decida realizar uma avaliação de desempenho dos funcionários do Instituto que atuaram no processo, visando avaliar suas contribuições e desempenho. Para tanto, um método simples e tradicional que poderia ser utilizado para essa avaliação de desempenho, vamos ver. Escala gráfica. Escala gráfica é um método tradicional de desempenho. A gente acabou de falar. Dualístico não é avaliação de desempenho. Trigonométrico não. A única alternativa que descreve, de fato, uma avaliação de desempenho, né, um método de avaliação de desempenho, é a alternativa A, que é a escala gráfica. Gabarito, então, a alternativa A. Gente, falamos aí sobre método de avaliação de desempenho. Vamos falar um pouquinho agora sobre o tópico que a gente chama de Teoria Geral da Administração, né, a famosa TGA. Dentre as teorias da administração, uma que tem sido muito cobrada nos últimos tempos, nas provas mais recentes da FGV, é a chamada teoria de sistemas. Bom, então dentro desse tópico TGA tem sido muito cobrada a teoria dos sistemas e é sobre ela que a gente vai tratar aqui, é uma das minhas apostas também, né? O que vem dizer a teoria dos sistemas? A teoria dos sistemas vem defender a ideia de que uma organização, né, é um sistema. Então, uma organização é o sistema. E o que é um sistema? Vem aqui comigo. Sistema é um conjunto de elementos interdependentes
que interagem de forma dinâmica para atingir um objetivo, operando sobre entradas e fornecendo saídas. Né? A argumentação da teoria dos sistemas é que as organizações são sistemas orgânicos, sistemas abertos. Como assim, Marcelo? O que significa dizer que uma organização é um sistema aberto? Ora, gente, a ideia é muito simples e muito óbvia hoje em dia, né? A teoria dos sistemas vem dizer, olha, você tem que esquecer essa ideia de achar que a sua empresa está isolada do mundo. Nada disso, a sua empresa faz parte de um sistema maior, que é o mercado, de modo que ela influencia o mercado e é influenciada pelo mercado. Então, a teoria dos sistemas vem ressaltar a importância de um administrador olhar o que está acontecendo no mercado, porque ele não pode só melhorar a eficiência interna da sua empresa sem olhar o que está acontecendo no mercado. Não adiantaria, por exemplo, o administrador aumentar a eficiência na produção de máquinas fotográficas, né, se o mercado, por exemplo, hoje de máquinas fotográficas está cada vez menor. Né? Não faz sentido, por exemplo, uma empresa investir muito dinheiro melhorando a revelação de fotos, sendo que hoje a maior parte das pessoas sequer revela fotos. Então você, enquanto administrador, tem que entender que a sua organização, que a sua empresa é um sistema, ou seja, ela está dentro de um mercado e sofre muita influência desse mercado, desse sistema maior, tá bom? Essa é a ideia. Os sistemas estão submetidos a uma autorregulação regenerativa interna denominada de homeostasia, né? As organizações estão sujeitas à entropia. A entropia também é um conceito aqui importante da teoria dos sistemas. O que significa entropia? Entropia significa a tendência dos sistemas a uma deterioração ao longo do tempo. Então, nosso organismo, né? Nós, indivíduos, né? Somos sistemas. Ao longo do tempo, o que vai acontecendo com o nosso organismo? Ele vai se deteriorando. Esse fenômeno de deterioração decorrente aí do passar do tempo, que acontece em todos os sistemas, é o que a gente chama de entropia. E a gente tenta combater a entropia com a entropia negativa, também chamada de negentropia. Então, grava aí o que eu quero que você grave. Entropia é coisa ruim. Entropia é coisa ruim. Quando aparece entropia negativa, é coisa boa, porque é você combatendo a entropia, tá bom? Grava isso aí, ó. Entropia é a tendência negativa para a organização de levar os sistemas à desintegração. Combate-se a entropia por meio da entropia negativa. Um sistema pode atingir uma mesma finalidade por meio de diversos caminhos. Esse também é um conceito importante. Equifinalidade. Então, o que significa equifinalidade? Significa que não existe uma receita de bolo. Você pode alcançar um mesmo objetivo de diferentes formas. É um conceito trazido aí e defendido pela teoria dos sistemas. Outro conceito. Um sistema tem a capacidade de mudar e de se adaptar ao ambiente. Esse é o conceito de morfogênese. Então, as organizações, segundo a teoria dos sistemas, elas têm essa capacidade de se adaptar ao ambiente, são, portanto, dotadas de morfogênese, né? Dentro da teoria dos sistemas, a gente adota ainda um conceito de homem funcional, um homem que se adequa, né, aos diferentes sistemas. Perfeito? Então, essas ideias da teoria dos sistemas. Já tira o print bonitão para você revisar. Vem ver como isso já foi cobrado. Dois órgãos, A e B, tinham o mesmo objetivo: digitalizar todos os serviços por eles oferecidos ao público. Após muitos estudos e reuniões de avaliação de alternativas, o órgão A optou por abrir uma licitação para a contratação de empresa terceirizada que pudesse implementar a digitalização dos serviços do órgão. Por outro lado, o órgão B decidiu abrir um concurso público para contratar profissionais da área de tecnologia da informação capazes de executar o projeto de digitalização dos serviços. Ao final do mesmo período, ambos os órgãos conseguiram deixar seus serviços totalmente digitais. Na teoria dos sistemas, o conceito que explica o fato de órgãos A e B alcançarem o mesmo objetivo por caminhos diferentes. Gente, falou, mas é só isso que você tinha que saber. O conceito que explica que não existe receita de bolo, né? Que você pode alcançar o mesmo objetivo por caminhos diferentes, é o conceito de equifinalidade. Equifinalidade, então o gabarito aqui, a alternativa é. Vamos para mais uma. A teoria dos sistemas tem como pressuposto que a organização deve ser vista como um sistema aberto, composto por subsistemas interdependentes e em contínua interação com o ambiente em que se insere. A teoria apoia-se na crença de que o ser humano comporta-se como um sistema aberto, interagindo com outras pessoas e com o ambiente que o cerca. Assim, em uma organização,
as pessoas desempenham os papéis, administrando suas expectativas, comunicando as demais e ajustando seus diversos papéis que lhes são atribuídos. Esse conceito de ser humano é conhecido como, gente, bastava saber qual é o conceito de ser humano adotado na teoria dos sistemas. É o homem funcional. É o homem funcional, a gente viu isso. Gabarito, então, alternativa A. Gente, para finalizar aqui, já indo para a nossa reta final da nossa revisão, vamos relembrar também alguns pontos sobre a administração de materiais. A administração de materiais não tem sido tão cobrado pela FGV nas últimas provas, mas teve uma questãozinha no concurso da CGU, que eu comentei, inclusive a prova toda, já está aqui no meu canal. Comentei algumas provas, gente, da FGV, comentei a prova do IBGE, comentei a prova da CGU, comentei a prova da Polícia Civil do Amazonas, está tudo aqui no canal. Todas essas provas te ajudam muito a revisar o conteúdo para a Cefaz Amazonas, porque são provas recentes da FGV de concurso que tem basicamente o mesmo conteúdo da Cefaz, então vale muito a pena você ver a correção dessas provas, tá bom? Então vamos aqui falar um pouco sobre uma classificação de materiais, também uma aposta aí para a prova, né? Classificação importante. Classificação XYZ. O que essa classificação faz? Você pegando um estoque, imagine que você tem um estoque aí com 100 itens, e aí você está classificando esses itens de acordo com a importância que cada um deles possui para a sua empresa, para a operação da sua empresa. Dentro dessa classificação, a gente vai ter 3 tipos de materiais, X, Y, Z. O X é o menos importante, é o menos crítico, o Y é o intermediário e o Z é o mega importante. Né? Para lembrar a sequência, pensa na ordem alfabética, X, Y, Z. Né? O Z é o último na ordem alfabética, então ele é o mais importante, aquele que não pode faltar. Né? Então essa é a lógica. Né? Então, classificação dos materiais X, ó, ele tem uma baixa criticidade, ou seja, ele não vai causar prejuízos ou paralisações na produção. O material Y, por outro lado, ele já tem uma média criticidade, ou seja, ele já vai gerar algum tipo de dor de cabeça se faltar. Já o material Z ele tem uma alta criticidade, ele não pode ser substituído e se faltar esse material vai causar prejuízos significativos para a produção. Então, faltar material Z é problema. Vamos ver uma questão que já cobrou esse conteúdo? Vem aqui comigo. Leia o trecho a seguir. A classificação de materiais baseada na importância operacional visa impedir que ocorra escassez de materiais críticos do estoque, garantindo que o funcionamento da cadeia produtiva não seja gravemente prejudicado. Assinale a opção que apresenta um exemplo desse tipo de classificação de materiais. Ora, ele só queria a classificação, né, de acordo com a importância operacional. A gente acabou de ver. Essa é a classificação XYZ de materiais. Gabarito, então, alternativa A. Outra forma de classificarmos os materiais é segundo o critério ABC, ou curva ABC. Nesse critério, curva ABC, você está considerando não a criticidade. Criticidade operacional é a classificação XYZ. Na curva ABC, você está utilizando o valor monetário. Qual é o valor de demanda de cada item? E aí, itens da classe A são aqueles que têm maior valor. Né? Para lembrar dessa classificação, pensa assim. Curva ABC, classe ABC, você vai pensar em classe A, B e C. Né? Qual é a classe A, quando a gente fala em classe social? Classe A é a galera que tem grana. Exatamente a ideia aqui da curva ABC. Então, os materiais da classe A são aqueles que têm maior valor. Classe B, valor intermediário, e classe C, o menor valor. Né? A ideia da curva ABC é seguir o princípio de Pareto, ou regra 80-20. O que diz o princípio de Pareto? O que diz a regra 80-20? O princípio de Pareto vem defender a ideia de que você, ao enfatizar pequenas causas críticas, você consegue resolver grande parte dos problemas. Aplicando isso para a lógica de materiais, qual é a ideia? Ao você gerir muito bem um pequeno grupo de materiais, mas materiais críticos, materiais importantes, materiais classe A, você vai conseguir preservar boa parte do valor do seu estoque. É essa a ideia. Então aqui só para a gente consolidar, ó. Classe A, itens de maior valor. Classe B, itens de valor intermediário. E classe C, itens de menor valor. Na classe A, você tem um pequeno grupo, uma pequena quantidade de itens, mas que responde por boa parte do valor. Então, ao você focar aqui na classe A, você consegue preservar boa parte do valor do seu estoque. É essa a ideia, né? Então, a lógica é seguir o princípio de Pareto
e aí você vai preservar boa parte do valor. Vem aqui comigo. Em relação à classificação ABC, avalie as afirmativas a seguir. Consiste em separar os materiais em 3 grupos, A, B e C, classificando-os de acordo com seus valores e dando mais importância aos materiais de maior valor monetário. Perfeito, é essa a ideia. Então isso aqui está correto. Vamos ver a 2. Os itens classificados na classe A representam cerca de 5% do total de itens e respondem por cerca de 75% do valor. Os da classe B são cerca de 20% do total e respondem por 20% do total de consumo. E o das C são 75% do total e são responsáveis por 5% do valor de consumo. Gente, é exatamente isso, né? Ele copiou e colou aquela tabelinha que a gente mostrou há pouco. Então isso aqui está correto. Vamos ver a C. Os materiais da classe A, por serem em geral poucos e mais caros, devem permanecer em estoque por mais tempo. Gente, isso está errado, né? Se o material é mais caro, o que acontece? Ele deve permanecer em estoque por menos tempo, né? Menos tempo. Como assim, Marcelo? Gente, uma ideia básica na classificação de materiais é que os materiais, eles são caros. Ter estoque é caro para a empresa, né? É um dinheiro que está parado, um dinheiro que não rende lucro, um dinheiro que está fora da produção. Então, se o material tem um alto valor, são materiais classe A, você tem que fazer o quê? Diminuir o tempo dele em estoque, tá bom? Então, isso aqui está errado, porque tem que ser menos tempo. Então, ficou só 1 e 2 como correta, 1 e 2 como correta, gabarito B de bola. Gente, vencemos então. Mais um conceito importante, né? Uma classificação importante de administração de materiais. E aí, para finalizar nossa aula, vou te relembrar aqui um conceito também de administração de materiais, que é o conceito de lote econômico de compra, né? O que é o lote econômico de compra? Corresponde ao método utilizado para calcular o lote que torna mais eficiente a compra. Então, vamos dizer assim, você tem que comprar, né? Por exemplo, banana, né? Você vai fazer supermercado, né? E vai comprar banana para sua casa, né? Quanto de banana você vai comprar a cada ida no supermercado, né? Essa definição, o quanto a empresa vai comprar de material, né? Dentro desse exemplo, quanto eu vou comprar de banana quando for no supermercado, é justamente o que a gente chama de lote econômico de compra. Por quê? Você não quer comprar mais do que o necessário, porque senão você vai estar gastando mais dinheiro do que o necessário na formação de estoque, mas também você não quer comprar pouco e aí deixar faltar material. Então, para chegar no resultado perfeito, no quanto você tem que comprar, você deve calcular o lote econômico de compra. E a fórmula do lote econômico de compra ela é meio feinha, né? Ela é isso aqui tudinho, é raiz de 2 vezes o custo do pedido vezes a demanda sobre o custo de armazenamento mais a taxa de juros mais o preço do item. Mas a FGV não cobra o uso da fórmula, basta você entender o conceito, né? Deixa eu te mostrar inclusive como isso foi cobrado. Ó. Em um hospital público, toda vez que o estoque de um medicamento alcança um ponto crítico, o sistema emite uma notificação para que o gestor responsável pelo estoque prepare um pedido de compra, visando a reposição do medicamento. A quantidade a ser comprada a cada pedido é definida conforme a informação abaixo. Por exemplo, quando a quantidade do medicamento V atinge o seu ponto crítico, o gestor emite uma ordem de compra de 78 unidades. Né? Aqui ele coloca a fórmula justamente do lote econômico de compra. Né? Essa é a ideia. O que é o lote econômico de compra? É quanto você vai comprar. É a forma mais eficiente de você comprar. Então, a técnica de gestão de estoques utilizada por esse hospital não é curva ABC. A gente falou sobre curva ABC. Curva ABC é para você priorizar, né, os materiais de acordo com o seu valor. Não é sobre isso. O sistema just-in-time é um sistema aí de gestão de estoques para você zerar estoques. Não é planejamento de necessidades. Está aqui, lote econômico de compra. Gabarito alternativa D de dado. Isso não é ciclo PDCA. O ciclo PDCA é uma ferramenta da qualidade orientada para melhoria contínua de processos, né? Gabarito, então, da questão é mesmo a alternativa D de dado. Gente, e assim nós vencemos, missão concluída. Gente, missão concluída com êxito. Tenho certeza absoluta que você que acompanhou nossas lives para Cefaz Amazonas, você que viu essa revisão, você que fez as provas comentadas, né? Viu as provas comentadas que eu botei aqui no canal da FGV, tenho certeza absoluta, meu amigo, minha amiga, que você vai
quebrar a FGV. É isso, você vai arrebentar a FGV na disciplina de administração para o cargo de assistente administrativo da Fazenda Estadual. Tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova. Desejo todo o sucesso do mundo, que você tenha um excelente desempenho, que você colhe os resultados na proporção do seu esforço. Eu digo sempre isso. Não quero aluno aí que não estudou, passando, dando sorte, não. Eu quero que você colha na proporção do seu esforço. Você se esforçou, você fez por onde. Eu quero que você colha esse resultado e tenha uma excelente nota. Foi um prazer, uma grande honra fazer parte da sua jornada para a Cefaz Amazonas. Como combinado, fomos juntos desde praticamente a publicação do edital, quando eu fiz a primeira live, né? Ao total foram mais de 23 lives, né? Acho que foram 22 ou 23 lives, né, para a Cefaz Amazonas. Vencemos cada um dos tópicos do edital, fizemos provas comentadas, fizemos essa revisão aqui. Vamos estar juntos ali no gabarito extraoficial, depois que sair a banca, vamos fazer recurso juntos se for preciso, né? Foi um prazer, estamos juntos. Meu maior objetivo é que depois da prova você mande aí no comentário do YouTube, eu mande lá no Instagram para mim dizendo assim: ó, Marcelo, fui super bem na prova de administração, aprendi a disciplina, né? Não deixe de comentar também o que você achou desse projeto, se você acompanhou esse projeto de lives aqui da Cefaz Amazonas, deixe seu comentário, fala um pouco se te ajudou, se não te ajudou, o que faltou, o que poderia ser melhor, né? A nossa ideia aqui, sendo bastante franco com vocês, é cada vez mais melhorar a experiência de ensino, melhorar a capacitação de vocês, para que vocês cheguem cada vez mais preparados, sejam aprovados nos primeiros lugares, né? Eu falo sempre, tem uma prima lá que trabalha na Cefaz Amazonas, né? E meu maior sonho vai ser quando acontecer, porque eu estou torcendo muito para que isso aconteça e tenho certeza de que a gente fez por onde, né? Juntos fizemos por onde, é que ela chegue para me falar: ó, Marcelo, um desses novatos aí que entrou falou que estudou contigo para você Cefaz Amazonas, tá aqui trabalhando, né? Pô, para mim vai ser uma realização completa, porque toda vez que um aluno manda dizendo que foi aprovada, eu sinto tudo que ele sentiu aí com a aprovação, relembro as minhas aprovações, eu vivo aquilo de novo. Então, para mim, é o ápice. Acho que todo professor de concurso, né, tem essa oportunidade de reviver o seu momento da aprovação por meio dos alunos. Então, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer para ajudá-los nessa trajetória. Foi um prazer enorme, uma grande honra fazer parte disso com vocês. Beleza? Um forte abraço e aí até o nosso próximo encontro. Eu acho que vai ser no gabarito extraoficial, mas a gente está junto aí nos comentários também. Se tiver dúvida, pode mandar. Beleza? Tamo junto. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!